António José Seguro tomou posse como Presidente da República esta segunda-feira aqui na Assembleia da República, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa. Seguro subiu as escadarias atrás de mim, pouco depois das 9h30, e foi recebido pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco. A cerimónia decorreu sem incidentes, com Seguro a prestar juramento sobre a Constituição e a cumprimentar o antecessor com um abraço. Nas primeiras palavras que dirigiu ao Parlamento, prometeu estabilidade e cooperação institucional, mas também pediu maturidade democrática para travar o frenesim eleitoral. Na cerimónia estiveram presentes vários chefes de Estado de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor-Leste, bem como o rei de Espanha. Joana Morão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. Os preços do petróleo ultrapassaram os $100 por barril e os mercados de ações caíram com a escalada do conflito entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, a provocar receios de que o transporte de petróleo pelo Estreito de Hormuz seja interrompido por um longo período de tempo. O petróleo cru aumentou 27,68%, tendo chegado aos $119,04. Já o petróleo WTI dos Estados Unidos subiu 30% para $118,46. Segundo dados do grupo da Bolsa de Valores de Londres, esta subida de 30% é a maior num único dia desde o fim de 1988. Os mercados asiáticos caíram enquanto o preço do petróleo se aproximou dos $120, registrando a maior subida num dia em quase 40 anos. O índice caiu mais de 8%, o que levou a parar as negociações por 20 minutos. Durante o fim de semana, os Estados Unidos e Israel realizaram novos ataques no Irão, atingindo vários alvos, incluindo depósitos de petróleo. Os analistas dizem que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita também podem ter de reduzir a produção, uma vez que os estoques de petróleo estão a diminuir. Estudos revelam que entre os polacos nascidos entre 1995 e 2006, 15% não têm filhos e não pretendem ter. Formas permanentes de contraceção, como a vasectomia, estão a ganhar popularidade, não só entre os jovens e adultos, mas também entre aqueles que querem parar num determinado número de filhos. Embora não existam estatísticas do Fundo Nacional de Saúde, estima-se que ocorram cerca de 5.000 vasectomias na Polónia todos os anos. Była to decyzja spowodowana tym, że wiedziałem, że nie chcę, żeby moja żona stosowała terapię hormonalną, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że ona nie wpływa dobrze na jej funkcjonowanie, na jej zdrowie, a jednocześnie też mieliśmy świadomość tego, że nie chcemy mieć więcej dzieci, więc tak, to było takie wzięcie odpowiedzialności troszeczkę za ten temat i ściągnięcie też takiej presji pamiętania o tabletkach czy jakiejkolwiek innej formie antykoncepcji. Por outro lado, a laqueação das trompas, que é o procedimento semelhante para as mulheres, é ilegal na Polónia. A exceção são as indicações médicas quando a gravidez ameaça a vida ou a saúde. As mulheres polacas que se querem submeter ao procedimento têm de se deslocar a outros países, como a Alemanha, a Chequia e a Eslováquia. As clínicas apresentam ofertas em polaco e oferecem pacotes de transporte e alojamento. W większości krajów Europy Zachodniej zabieg podwiązywania wodów jest legalny. Najczęściej ginekolodzy z krajów Europy Zachodniej są zaskoczeni, że u nas tak to prawo wygląda, że jest tak ograniczone tutaj. Tylko ze wskazań medycznych możliwość wykonania tego zabiegu. Na Europa Ocidental, ambos os métodos de esterilização são legais, embora as estatísticas mostrem que a vasectomia é cada vez mais escolhida. Isto salienta a desigualdade de género no acesso aos procedimentos de esterilização na Polónia. Apareceu nas águas do Mediterrâneo há alguns anos, inicialmente perto de Chipre e depois no mar Egeu. Originário da Ásia, o peixe-leão está a aproveitar o aumento da temperatura do mar para se espalhar rapidamente pelo Mediterrâneo. Esta espécie alimenta-se de todos os tipos de peixes menores e não tem inimigos naturais nesta região. Como resultado, as populações de πeixe-leão estão a multiplicar-se enquanto outras espécies vão diminuindo. Αυτό το ψάρι το έχουμε δει στην Ελαφώνησο 5 χρόνια πριν πρώτη φορά. Ήταν μόνο ένα. Τα τελευταία χρόνια από ένα που είδαμε στην Ελαφώνησο τώρα βλέπουμε χιλιάδες. Γιατί πολλαπλασιάζει πάρα πολύ γρήγορα. Βγάζει 2 εκατομμύρια αυγά του χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, σε
10 χρόνια θα έχουμε 30% λιγότερα ψάρια από αυτά που έχουμε σήμερα. A melhor solução para proteger os restantes peixes vem da gastronomia. A ideia é incentivar a sua pesca para consumo. O peixe-leão já tem variadíssimas possibilidades de confecção e os especialistas explicam que não é perigoso, pois 20 minutos depois de ser apanhado, o veneno que contém é neutralizado. Προφανώς και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στην κουζίνα μας στο έπακρο. Μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις αυτό το ψάρι. Για εμένα προσωπικά μου θυμίζει λίγο τη σκορπίνα, σε εισαγωγικά δηλαδή, και το κρέας του είναι έτσι τρυφερό. Μιλάμε για το λεοντόψαρο, που είναι ένα ψάρι το οποίο δεν είναι βλαβερές για τον άνθρωπο. Είτε ακούω συνέχεια ότι είναι επικίνδυνο, δεν είναι καθόλου επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Organizações não governamentais na Grécia lançaram uma campanha para informar profissionais da área de catering e consumidores sobre as diversas maneiras pelas quais o peixe-leão pode ser preparado. Το μαγειρεύουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε ομό, μπορούμε να το κάνουμε σεβίτσε, τυρατίτο, σε σούσι, ψαρόσουπα που είναι top πραγματικά, ή και στα κάρβουνα. A gastronomia sustentável é a solução para controlar as populações de peixe-leão. Apesar das reservas iniciais, os pescadores de muitas ilhas gregas começam agora a vender esta espécie e os consumidores estão a responder positivamente. Muitos acreditam que é apenas uma questão de tempo até o vermos nos mercados da capital grega. Most modern humans today, except for people from sub-Saharan Africa, have a couple percent ancestry from Neanderthals. Maybe it's a little higher, maybe it's a little lower for an individual person. And all of this Neanderthal ancestry is the result of interbreeding between early modern humans and Neanderthals in Eurasia about 45,000 years ago. And it shows that whenever Neanderthals and modern humans have mated, there's been a preference for male Neanderthals and female modern humans as opposed to the other way around. It doesn't rule out the fact that it may just be birth incompatibility. So either side tried, but only one side was successful. And it's not the result of a strictly Darwinian survival of the fittest. This bit's good and this bit's bad and these people survived. But it's really the result of how we interact with each other and what our culture and society and behavior is like. O Fantasporto voltou à casa que tem ocupado nos últimos anos o Cinema Batalha para a 46ª edição deste que é o maior festival de cinema da cidade do Porto e um dos maiores de Portugal. O festival tem duas grandes secções competitivas, uma dedicada ao cinema fantástico e outra para filmes de autor de todos os géneros, a Semana dos Realizadores. Em termos de filmes fantásticos, o primeiro prémio foi para um filme argentino, Encantador, um terror clássico com muitos sustos que conquistaram o júri. It's quite a classic film for its genre. A murderer who's kidnapped some women, and then the story is quite well told and with a very impressive actor performance as well. I think the atmosphere and also the production design was very well done. O
O realizador grego Vassilis Mazomenos, figura já emblemática do festival onde apresentou quase todos os filmes, leva para casa o prémio da crítica com Endless Land, uma homenagem à ruralidade e às tradições perdidas do país profundo. Η ταινία δεν είναι διαφορετική. Η φόρμα της είναι διαφορετική. Οι ιδέες του Μαζωμένου παραμένουν εκεί αναλύωτες. Πιστεύω ότι όσο και αν δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, ότι είναι μια πολιτική ταινία κι αυτή. Σε μια εποχή που ξαναζούμε τη φρίκη του πολέμου, η επιστροφή στις βασικές αρχές στον κύκλο της ζωής, αυτά που μας είχαν διδάξει οι πρόγονοί μας και τα έχουμε απολέσει, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. O Batalha é onde o cinema se junta à arte de Júlio Pomar. Atrás de mim podem ver os frescos que foram pintados nos anos 1940 por Júlio Pomar. Durante cerca de 75 anos, pensou-se que estivessem irremediavelmente perdidos, até que foram recuperados há poucos anos por uma equipa de restauro. Os frescos foram, na altura, mandados tapar pela polícia política do regime de Salazar. Este cenário, aqui no Cinema Batalha, um dos históricos cinemas da cidade do Porto, é também, desde 2023, o cenário do Fantasporto, o festival que encerrou agora a 46ª edição ao premiar cinema de todo o mundo. Ricardo Figueira, Euronews, Porto.